18 horas 45 minutos, horário de Brasília. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Rural Notícias. E a partir de agora, muitas informações, análises e perspectivas importantes para o seu dia a dia. Vamos então aos principais destaques da edição de hoje. Após ministro da Casa Civil, Rui Costa, utilizar o termo intervenção para conter a alta dos alimentos, ministros são convocados para definição de medidas. Vendas de máquinas agrícolas registram queda de quase 20% em 2024. Restrição ao crédito e juros altos estão entre os principais motivos. Em discurso no Fórum Econômico Mundial, Donald Trump confirma que vai investir em petróleo como principal fonte de energia do país e que conversará com Putin para acabar com a guerra na Ucrânia. Em Davos, especialistas defendem a agricultura regenerativa em um painel televisionado para todo mundo. E ainda, no TBT-RN, vamos mostrar a evolução do preço do leite pago ao produtor nos últimos 2 anos. Tem também cotações, a previsão do tempo, a sua participação e muito mais. Hoje é quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 e o Rural Notícias está no ar. As discussões em torno da alta dos preços dos alimentos que chegam diariamente ao prato dos brasileiros, como arroz, feijão e carnes, têm dominado as atenções em Brasília. Após o ministro da Casa Civil, Rui Costa, utilizar o termo intervenção para conter essa alta, ministros foram convocados para uma conversa e definição de medidas. Por enquanto, nada foi anunciado oficialmente, mas nos bastidores do Planalto a movimentação é grande. O presidente Lula já demonstrou descontentamento com a alta dos preços dos alimentos e cobrou da Casa Civil providências imediatas junto às pastas da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário. Cobrança que deve recair também sobre o ministro Fernando Haddad da Fazenda, de onde deverá sair mais recursos para o setor produtivo, já que o governo mira o aumento da produção agrícola. Com as classes C e D consumindo mais, a demanda está aquecida, fazendo os preços subirem, avalia este economista. A renda do brasileiro está aumentando. A gente percebe isso com os dados do desemprego que vem caindo consistentemente já tem algum tempo. Menor desemprego, a renda sobe. Ela não está subindo para todos os brasileiros, mas ela está subindo para aquela classe C e D, que, em certo sentido, é um bom indício econômico e esse pessoal está consumindo mais, é muita gente, e isso pressiona preços via demanda. Além disso, a gente tem questões climáticas, os produtores precisam comprar fertilizantes e outros insumos agrícolas que são cotados pelo preço internacional. Então tem uma série de coisas acontecendo na economia brasileira que o resultado final é um aumento de preços, inclusive preço dos alimentos. O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que mede a inflação, encerrou o ano passado em 4,83%, com impacto do setor de alimentação e bebidas, com alta de mais de 7,5%. Além de pesar no bolso do consumidor, a alta da inflação também afeta a popularidade do governo. A popularidade de qualquer governo é reduzida quando a comida fica mais cara. O governo Lula, ele se candidatou, na candidatura dele ele já falava, olha, vamos ter carne mais barato, picanha mais barato. Então isso é uma marca de campanha e ele vai se mobilizar para tentar reduzir esses preços. O ministro Fernando Haddad não participou da reunião na Casa Civil, mas a pasta da Fazenda foi representada pelo secretário de Política Econômica, Guilherme Melo. Ao final da reunião, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que o governo não pretende alterar a data de validade dos produtos como forma de conter a alta de preços dos alimentos, uma demanda do setor de supermercados. Amanhã deve acontecer mais um encontro da cúpula do governo em torno desse assunto. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores aponta uma queda de quase 20% nas vendas de máquinas agrícolas no ano passado. Diante do cenário econômico atual, a projeção da Anfávia em 2025 é de estabilidade nas vendas do segmento.
As informações foram divulgadas nesta quinta-feira. Foi um recuo significativo nas vendas de máquinas agrícolas. O resultado de 48,9 mil unidades vendidas em 2024 representa a queda de 19,8% ante 2023. A Anfave, associação que representa os fabricantes de veículos no país, observa que a maior redução foi na comercialização das colheitadeiras, que geram grande parte do faturamento, cerca de 54% abaixo, enquanto tratores de rodas retraiu 15%. O resultado contrasta com as vendas de máquinas de construção, que registraram um avanço de 22%. Além da safra de grãos menor e preços menos compensadores das commodities, o principal fator que prejudicou o desempenho do setor foi o volume limitado de linhas de crédito, com o aumento da taxa Selic. O que faz com que o agricultor tenha apetite para a aquisição de investimentos, seja ele máquinas agrícolas, silos, infraestrutura de irrigação e etc., é a taxa atrativa de financiamento. Quando a gente fala no Plano Safra, o Plano Safra é uma ponta bastante importante quando você fala dos recursos equalizados. Mas, por exemplo, há financiamentos onde, quando há falta de recursos do Plano Safra, você tem o CDC, por exemplo. E o CDC é ligado diretamente à Selic. Na medida em que a taxa de juros cresce, a capacidade de investimento dos produtores rurais nas propriedades é impactada. Neste cenário, a importância do Plano Safra 25-26 aumenta na aquisição de máquinas agrícolas e, consequentemente, na produtividade no campo. A gente aguarda aí uma atenção especial do governo federal para construir uma política pública que permita a continuidade do ciclo super virtuoso da nossa agricultura. E a gente tem que retomar a este ciclo virtuoso de estar crescendo sempre para acompanhar o crescimento da necessidade de alimentação do mundo. Para 2025, a projeção é de alta de 3% em venda de máquinas para construção e estabilidade em agrícolas. Um outro ponto de atenção para a indústria é o avanço da importação de maquinários chineses nas Américas, que atingiu 12,7% no segmento agrícola. Nós hoje temos qualidade para ganhar mercados, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um grande mercado de destino das nossas exportações, o Canadá. Então, nós não podemos ter a entrada de produtos, principalmente de origem chinesa, no Brasil, que gere um desequilíbrio entre a produção local e as importações. Por quê? Porque senão nós acabamos perdendo a competitividade da nossa engenharia, de pesquisas, de desenvolvimento, que é a força da indústria, a força do agronegócio no Brasil. Olha, e a inadimplência entre produtores rurais, pessoa física, atingiu 7,7% no terceiro trimestre de 2024, segundo a Serasa Experian. O número representa alta de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. A região norte registrou o maior índice de 11,1%, enquanto o sul teve o menor percentual de 5%. Pequenos produtores apresentaram a menor taxa de inadimplência, de 6,9%, frente aos 10,2% dos grandes proprietários. Apesar dos desafios, o Centro de Análise de Dados destaca que o cenário é positivo, já que a maior parte dos produtores segue adimplente. Sobre esse tema eu vou conversar então com o Miguel Daúde, Daúde? Principalmente sobre essa matéria que o João acabou de nos apresentar, porque a gente tem que tratar sempre um trator novo, mais moderno, como um investimento, não como um gasto, Porque esse trator significa uma colheita mais rápida, com maior capacidade, também uma economia. Agora, quando a renda é menor e quando os juros estão nesse patamar, fica difícil investir nessas máquinas, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Pois é, Petri, essa questão do trator tem uma história interessante, passado recente, que muitos produtores que tinham financiamento à vontade para comprar aqueles tratores, eles compravam o trator e não tinham o que fazer. E aí eles iam na missa domingo de trator, que é o caso hoje.
Hoje, sem dúvida nenhuma, nós temos um conjunto de fatores que acaba levando essa queda no preço de máquinas. O primeiro deles é evidente, né, que os grandes compradores de máquinas, que são aqueles médios produtores, os grandes produtores, tiveram aí uma queda nos preços das commodities, aliado à questão climática. Isso acabou tirando a rentabilidade e deu a eles, né, a preocupação, ficaram preocupados com como seria o futuro. Então, eles tiraram o pé do acelerador, porque os produtores eles vinham constantemente comprando equipamentos, né? Não para usar de outra forma, sim para melhorar a produtividade. Tanto que, quando você olha nos últimos anos, a produtividade do produtor brasileiro ela subiu brutalmente. Quer dizer, nós conseguimos aumentar brutalmente a produção, evidentemente, praticamente com a mesma área, crescendo pouco, né, nessa questão de área, e isso se deve à produtividade, e a produtividade se deve à tecnologia. E outro ponto também que mexeu muito com isso, você acabou aí de falar os índices, né, da inadimplência dos produtores, esses índices não são muito altos, né, para ter essa queda que nós tivemos. Na realidade, a alta de juros, ela também, diante da falta de rentabilidade dos produtores, os bancos, né, aqueles prestadores, eles são mais hoje restritivos, eles não emprestam dinheiro de qualquer jeito, né? E se emprestam, a taxa não é muito boa. Então, o produtor acabou, nesse momento, tirando o pé do acelerador, né, nos investimentos, porque tem equipamento que ele pode deixar para depois, para fazer, mas que, evidentemente, que a agricultura brasileira vai continuar crescendo com tecnologia graças a essas máquinas, né, que estão por aí. Mas foi um caso sazonal, não é uma tendência de que não vamos mais comprar máquina. Não, é um momento que a nossa agricultura passou e que hoje a gente percebe claramente que o produtor já começa a pensar, né, em adquirir novamente. Eu só queria encerrar meu comentário, Petro, porque muitas vezes nós anunciamos aqui, olha, a feira lá de tal lugar vendeu não sei quantos bilhões de máquinas, né? Quer dizer, na realidade, você não vende na feira imediatamente essas máquinas. Você tem a intenção de compra. Se você, Petro, vai lá olhar uma máquina, o vendedor fala, faz uma ficha aqui, você faz a ficha, ali é considerado, segundo essas estatísticas, uma máquina vendida, mas não é. Mas a realização dessas compras vão depender muito, evidentemente, do financiamento, da capacidade do produtor. Então, por isso, nós tivemos essa barrigada aí na venda de máquinas, mas isso não vai mais, Petro, eu acho que isso vai melhorar, né? Apesar da concorrência que a gente tem. O produtor brasileiro, como investidor em tecnologia e em produtividade, ele vai continuar investindo. Foi um momento que nós vivemos no Rio Grande do Sul, a crise do Rio Grande do Sul, vivemos aí a questão da alta de juros, e estamos convivendo com isso, e queda dos preços, tudo isso acaba melhorando e se ajustando, e o produtor volta às compras, Pedro, porque aí está a produtividade do produtor rural brasileiro. É um cenário circunstancial. Daúde, obrigado, uma boa noite e até amanhã. Até amanhã, Petro. Um abraço a você e um abraço a todos. Bacana. Olha, a gente quer saber também a sua opinião, né, sobre esse assunto, se você comprou alguma máquina agrícola esse ano, se deixou para depois. Fale aí o seu nome, a sua cidade, mande mensagens para o nosso YouTube, pelo nosso Facebook, né, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, ou através do nosso WhatsApp, 11 9 43 13 42 34, né? Se você quiser, pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code, está aí na sua tela. Vamos ao mercado financeiro. O dólar teve mais um dia de queda hoje, hein? Olha, o dólar caindo, né? 0,34%, a moeda americana cotada a R$ 5,92 mais 6. Enquanto o Ibovespa também recuando, 0,55%, fechando o pregão aos 122.298 pontos.
A seguir, penúltimo dia do Fórum Econômico Mundial é marcado por discurso de Donald Trump e defesa da agricultura regenerativa em painel. E ainda, estudo mostra que empresas brasileiras ainda não estão preparadas para implementar normas de sustentabilidade. Especialista explica como ganhar o selo ESG. Voltamos já. O Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, contou com a participação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele criticou o Federal Reserve, o Banco Central americano, e que vai exigir a redução da taxa de juros. Além disso, confirmou que vai investir em petróleo como principal fonte de energia do país e que conversará com Vladimir Putin para acabar com a guerra na Ucrânia. Acompanhe. O discurso foi feito através de videoconferência. Trump disse que herdou um caos econômico da gestão anterior, com um déficit de 8 trilhões de dólares, e que as restrições energéticas destruíram o país. Esse foi um dos principais motivos da alta dos alimentos e da inflação. Ressaltou ainda que assinou uma série de medidas para corte de gastos e desregulamentações ligadas a pautas ambientais. Reafirmou sua intenção de retomar investimentos em produção de petróleo como principal fonte de energia no país e confirmou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Donald Trump reforçou seu discurso protecionista de favorecer a atividade doméstica e limitar a concorrência estrangeira. O novo presidente americano prometeu o maior corte de impostos da história americana para empresas que produzam nos Estados Unidos. Sobre os conflitos internacionais, ele disse que seu governo deixará o planeta mais pacífico. Trump disse que gosta muito do presidente da China, Xi Jinping, e tem certeza que vai conversar com o colega russo, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia, onde vidas estão sendo ceifadas. E mais cedo, em um dos palcos principais do fórum, defenderam a agricultura regenerativa em um painel televisionado para o mundo inteiro. Confira na reportagem de Sarah Kirchhoff esses e outros destaques do maior evento de economia do mundo. Em meio à programação intensa do fórum, com pautas das mais variadas, a pecuária brasileira ganhou destaque em um painel que recebeu, entre outros líderes, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, e o CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni. Juntos, eles levantaram a bandeira da agricultura regenerativa. Against the climate challenge. Para todos os lados, diferentes inovações e lançamentos, na busca por resolver questões urgentes do planeta. O Fórum Econômico Mundial anunciou 3 novos centros espalhados em diferentes cantos do mundo para a chamada quarta revolução industrial. Os centros deverão se concentrar principalmente em inteligência artificial, desafios da digitalização e descarbonização da indústria, economia da segurança cibernética e transição energética. Eu saio daqui muito orgulhoso por perceber que o Brasil está à frente em vários aspectos, está liderando esse movimento de produção com energia limpa, esse movimento de produção de alimentos de forma mais sustentável. Eu digo isso porque nas diversas reuniões, nos fóruns, painéis, invariavelmente nós, Brasil, nós, JBS, virávamos exemplo de uma empresa, de um país que está fazendo e que está à frente do movimento. Na maior companhia de proteínas do mundo, o uso de energia renovável representa 80% do total consumido nas unidades produtivas. Considerando apenas as operações brasileiras, esse número sobe para 89%. Matrizes renováveis para a produção de energia e tecnologia de ponta para a produção de alimentos. Quando se trata de agricultura, a tecnologia desempenha um papel cada vez mais importante e ela percorre todo o caminho dentro do ecossistema da agricultura, desde as sementes. Muito do caminho é digital até você colocar a comida na mesa. E sim, os colonos estão usando inteligência artificial e internet das coisas. Nós chamamos isso da fazenda mesa e todo o ecossistema de mudança das mais diferentes fazendas.
Há 5 décadas, o Fórum Econômico Mundial defende a união dos setores público e privado, de países desenvolvidos e daqueles que ainda têm um importante caminho a traçar pela frente, mas que têm muito a contribuir com as discussões de um futuro que já começou. Acredito que a IA vai envolver todos os setores da vida e estamos tentando desenvolver laços econômicos para isso. O Fórum Econômico Mundial de Davos segue até esta sexta-feira. Cerca de 65% das empresas brasileiras ainda não estão preparadas para implementar as normas internacionais voltadas para a divulgação de informações sobre sustentabilidade. É o que aponta um estudo realizado por uma empresa global de auditoria, consultoria e contabilidade. Apesar da relevância do Brasil em questões ambientais, o que falta para as nossas empresas despontarem como exemplos de sustentabilidade? Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Eduardo Trevisan, que é diretor de ESG e certificações do Imaflora, que é o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. O Edu, obrigado pela participação, uma boa noite aqui. Eu já começo te perguntando com o básico, né? Para quem não sabe, o que significa ESG? Boa noite. Boa noite, Petri. Bom, ESG é uma sigla em inglês que em português ela significa ambiental, social e governança. Tá? É muito simples. Então, basicamente, ela fala de preservação do meio ambiente, responsabilidade social e transparência na governança. Tá? E para você conseguir essa certificação, é uma espécie de selo? Como é que as empresas têm acesso a isso? Bom, o acesso, não existem selos que atestam esse tipo de coisa, de ESG, mas o mais importante não é o selo em si, são as práticas, tá? Essas práticas ambientais, sociais de governança, sejam para empresas grandes, pequenas, médias, elas são importantes para garantir a sustentabilidade a longo prazo desses negócios, tá? Então, atualmente, né, no mundo que nós temos hoje, os consumidores, eles valorizam e a própria comunidade, né? As empresas que preservam o meio ambiente, as empresas que trabalham bem, que têm responsabilidade com seus trabalhadores, que treinam suas equipes e também que têm transparência na governança. Tem regras claras de gestão, regras de direção. No caso do pequeno produtor também já estão preparadas para a transferência da gestão das propriedades para os seus filhos e netos. Então, essas atividades, elas não são necessárias de certificação necessariamente. Elas podem ser implementadas por qualquer produtor, qualquer empresa de qualquer porte. Estamos falando de um investimento muito grande, Eduardo, em relação a essas práticas. Como é que ele deve começar, os primeiros passos? Esse investimento ele vai ser proporcional ao tamanho da operação. Então, se a gente está falando de uma grande indústria, por exemplo, que gera resíduos, alguma coisa desse tipo, e se ela não tem nenhum tipo de tratamento, é óbvio que ela vai precisar de um investimento muito alto para tratar esses resíduos, né? Agora, se a gente fala de uma empresa que já vem trabalhando ao longo do tempo em buscar essas soluções mais sustentáveis, mais responsáveis, por exemplo, na parte social, que já cumpre com a legislação brasileira, que busca entender quem são seus fornecedores de matéria-prima, enfim, que busca capacitar essas cadeias, e até para o pequeno produtor, né? Aquele que já busca, que já trabalha com os seus parceiros, que já tem condições éticas aí de comercialização, no caso de arrendamentos, por exemplo, ou até mesmo na parte ambiental, não é um grande investimento. É muito mais acesso a conhecimento, acesso à assistência técnica e essa implementação o que não seja abaixo da lei, ela pode ser feita de pouco a pouco. Tá? Essa que é a ideia. Quer dizer, a ideia daquela empresa ou aquela indústria que só produzia a peça, não importasse como, e vendesse, mesmo tendo uma margem de lucro, não é a mais sinônimo de sucesso. Além disso, além da competência que ela tem que para produzir e vender, ter rentabilidade, ela tem que ter essa responsabilidade com o meio ambiente, ela tem que ter responsabilidade com os seus colaboradores e ela tem que também ter responsabilidade com a parte social, né, daquela comunidade que está em torno dela. Seria basicamente isso. Exatamente. Hoje, qualquer grande trade internacional, por exemplo, e nacional, ela vai buscar comprar um produto, seja um milho, um café, por exemplo,
de um produtor que demonstre que cuida da questão ambiental, que tem um cuidado com os trabalhadores. Então, por exemplo, se eu sou uma trade de café ou uma torrefadora de café, seja nacional ou internacional, eu tenho que garantir que aquele meu fornecedor ele tem esses cuidados básicos, porque eu, como empresa, também posso ser responsabilizado, né? Então, é comum acontecer, olha, tal lugar foi encontrado uma situação análoga a um trabalho escravo. Normalmente, toda a cadeia é responsabilizada. Então, toda essa indústria, do grande até o pequeno, essa preocupação tem que acontecer, esses cuidados. E o produtor que não buscar se adequar a esse mercado, adequar essas regras, que basicamente é se adequar às leis nacionais, leis brasileiras, que são bastante rígidas, ele vai perder mercado ao longo do tempo. Ele não vai conseguir ter um preço diferenciado, ele não vai conseguir exportar o produto dele, então ele vai ter cada vez mais limitações de mercado. Perfeito, Edu. Obrigado pela sua participação aqui. A gente certamente vai voltar a tocar nesse tema aí. O Canal Rural está aberto aí para atualizar sempre como é que anda, né, essa questão do ESG aqui no Brasil. Muito obrigado, viu, Edu? Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, obrigado. Olha, no próximo bloco, produtores de Goiás estão otimistas com a safra de grãos deste ano. E o Arthur Miller já está chegando aqui para falar sobre o mapa das chuvas. Não está chovendo tanto lá em Goiás como choveu em Mato Grosso, por exemplo. Por que os goianos estão tão otimistas assim, Edu? O clima tá ajudando na safra e a gente vai fazer uma previsão especial, principalmente para o Centro-Oeste. Quer saber se vai chover ou faltar chuva na sua região? Fica aí que eu te conto. Voltamos já já. Depois de rodarem 4.000 quilômetros, passando por fazendas de 43 municípios, equipes da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás e sindicatos rurais retornaram a Goiânia com uma análise das condições das lavouras de soja do estado. De acordo com essa pesquisa, a produtividade deve crescer cerca de 14% nesta safra. Em entrevista ao Mercado e Companhia de hoje, o gerente técnico do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, Leonardo Machado, deu detalhes dessa expedição. Acompanhe um trecho. É a segunda vez que a gente está fazendo essa expedição. No ano passado, a gente realizou a mesma expedição. A preocupação era outra, a preocupação era seca, né? E agora, esse ano, a preocupação era outra, e nem era muita preocupação, né? Eram as condições climáticas, como foi colocado aqui antes da minha presença, da minha fala. As condições climáticas aqui no estado de Goiás foram muito boas, né? Principalmente outubro, novembro e dezembro, o que favoreceu o plantio em momento correto, permitiu um bom desenvolvimento das lavouras e faz com que a gente tenha uma estimativa agora de uma safra, de uma produtividade recorde no nosso estado para a colheita que deve estar se iniciando nas principais regiões produtoras, deve ganhar força aí agora no final de janeiro e início de fevereiro. No ano passado, o estado de Goiás ele colheu uma produtividade estimada aí pelo Instituto de Pesquisa em torno ali de 50 a 60 sacas por hectare. Foi uma das menores dos últimos, a menor dos últimos 5 anos, né? A maior produtividade que o Goiás já tinha registrado foi na safra 19/20, onde a gente registrou 65 sacas por hectare. Agora, devido a toda essa condição que a gente colocou, a gente estima, né, que a nossa produtividade pode alcançar entre 66 sacas e 70 sacas aqui de média, algo que é muito bom, né, devido a fatores climáticos, alto uso de tecnologia por parte dos nossos produtores, o bom manejo, né? Então, a gente chegou hoje, né? A expedição ela finalizou hoje, a gente teve uma coletiva com esses principais dados e a gente vai agora refinar para a gente ter um compilado melhor das informações. E o destaque, assim, para todas as regiões produtoras, né? A gente não encontrou nenhuma lavoura que poderia falar que é uma lavoura ruim, de baixo potencial produtivo, muito pelo contrário. Todos que a gente visitou foram lavouras boas. A gente visitou 86 lavouras, né? E, além disso, a gente tem dados de técnicos de campo que tiveram também participando da expedição de alguma forma, mais de 156 levantamentos que a gente recebeu do nosso estado e todas as lavouras com bom potencial produtivo que nos permite ter um resultado bastante favorável como esse. Que boa notícia, né? Vamos então consultar o Arthur Miller, né? Porque, como disse, né, aí o técnico, a lavoura até aqui
muito boa, né? Com expectativa positiva. Mas agora vem o desafio da colheita. E você aqui vem relatando, Arthur, que no Centro-Oeste, principalmente lá em Mato Grosso, né? Não para de chover, o pessoal não consegue colher. Goiás vive uma situação diferente? Boa noite. Meio parecida, mas um pouco melhor que Mato Grosso, né? Boa noite, Petra, obrigado. Uma boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias, né? No Centro-Oeste, praticamente a chuva não cessou. Claro, né? Quando a gente olha ali, né, o desenvolvimento do cultivo, a chuva ajudou muito, né? Algumas áreas até, né, pela falta de sol, impactou uma certa, né, algumas áreas ali do oeste de Mato Grosso, né, a produtividade. Mas em Goiás até que a situação realmente é mais otimista. Aqui a gente vai ver aqui no mapa, né, com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, eu peguei aí, ó, uma cidade de cada estado aí da região centro-oeste. Então, aqui é a chuva dos últimos 30 dias. A barrinha roxa é o que seria esperado, né, nesses últimos 30 dias de chuva. O que está em azul é o que choveu. Então, perceba que em Rio Verde, em Goiás, 400 milímetros nos últimos 30 dias, ou seja, praticamente o dobro. Mas essa chuva ocorreu principalmente no final de dezembro e início de janeiro. Então, de lá para cá, até aliviou a situação, o que favorece os trabalhos em campo. Situação diferente que é de Sorriso, que praticamente esses 370 milímetros, que também é mais de 50% a mais do que o esperado para o período, praticamente aí nos últimos 10, 15 dias. E quando a gente olha para Maracaju, no centro-sul de Mato Grosso do Sul, era para chover pelo menos 150 milímetros, e choveu 2. Ou seja, de um lado muita chuva e de outro faltando, que pode ter impacto na produção. Então, quando a gente olha, né, para o mapa de umidade do solo, a gente vê claramente, né, a diferença. Mato Grosso e Goiás aí praticamente ainda bem azul e um centro-sul de Mato Grosso do Sul ainda muito seco, com chuvas ali muito mal distribuídas. Agora, com o avanço da frente fria, tem chuva em todas as áreas e quando a gente fala em 50 milímetros em 5 dias, é uma situação que favorece tanto Mato Grosso quanto Goiás e também ajuda, né, os produtores em Mato Grosso do Sul. Então, focando agora primeiramente lá em Rio Verde, o que a gente tem daqui para frente já pensando na colheita? Entre hoje e amanhã não chove tanto, mas o produtor tem que ter atenção, porque praticamente do dia 27 até o dia 2 de fevereiro vai chover bastante, ou seja, vai atrapalhar nesse pontapé inicial da colheita, mas a partir de fevereiro a chuva já começa a dar uma trégua. De 29 de janeiro ao dia 2, então, ó, é uma chuva que se espalha em Goiás, se espalha em Mato Grosso e também se espalha em Mato Grosso do Sul, ou seja, bom para as lavouras sobre déficit hídrico, mas ruim para as operações em campo em praticamente todas as áreas. Sorriso também não é diferente. Os próximos dias favoráveis, então o produtor aproveita esses 5, 6 dias de tempo mais firme, porque a virada do mês vai ser chuvosa, aí lá para o começo de fevereiro é que a situação dá uma normalizada e o produtor avança com as operações em campo. De 3 a 7 de fevereiro, a chuva persiste e olha só, principalmente em Mato Grosso e dá uma trégua em Goiás, ou seja, o pior cenário para a colheita continua ainda sendo para o estado mato-grossense, quando a gente olha, né, para a cidade de Maracaju, que praticamente não recebeu nada de chuva, os próximos 10 dias aí com pelo menos aí 100, 150 milímetros, ajudando a reverter o quadro de déficit hídrico e também ajudando aí na época da colheita. É claro, é uma chuva que chega tarde, mas pelo menos aí, né, dá um pouco mais de otimismo para o produtor. Perfeito. Vocês estão em casa, pega uma caneta e um papel, porque daqui a pouco eu vou dar o telefone aqui do WhatsApp, né, para aqueles que estão interessados em receber uma previsão do tempo especial do Arthur. Porque a gente tem aqui no nosso YouTube, Arthur, a Maria Oliveira. Boa noite, Petri. Estamos assistindo aqui da Bahia, cidade de Jaguaquara. Eu, Rodrigo e minha esposa, Daniela, um abraço. Se possível, fala a previsão do tempo para nós. Maria, o Arthur precisa consultar, né, os livros lá para saber uma previsão mais precisa. Então, daqui a pouco a gente vai dar o nosso WhatsApp, você vai anotar esse WhatsApp, vai fazer um vídeo e vai mandar para a gente, para que o Arthur possa poder fazer essa sua previsão. Mas vai dar uma colher de chá, vai falar como é que vai ser mais ou menos a chuva na Bahia aí, para poder atender a Maria e o resto do Brasil, Arthur. Então, ali, né, a região sul, que se eu não me engano, fica aqui no nordeste da Bahia, tem chuva avançando, né, num bom volume na virada do mês com o avanço dessa frente fria. Próximos 5, 6 dias quentes e secos, mas na virada do mês tem chuva chegando aí para a sua região. O alerta que fica para as demais áreas é para temporal. Então, ó, região sul com cavada atuando, frente fria ainda influenciando São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul. Então, toda essa área aqui em vermelho e em amarelo, risco de granizo e rajadas de vento intensas nessa sexta-feira. Sol praticamente só nas áreas do centro-norte da Bahia, né? E também
Pernambuco, máximas que se estabilizam, né, na casa de 31 graus, 30, né, dando por fim aí o calorão no centro-sul do país. E, claro, quando a gente olha para a chuva para as demais áreas, a atenção maior ainda fica para o estado do Pará, noroeste ainda com muita chuva, mas que quando a gente olha para o panorama do Nordeste e região sul, chuvas aí boas, né, aqueles 50 milímetros em 5 dias. Um pouco mais de atenção, interior de São Paulo e sul de Minas, né, já fica naquela casa de 50, 70 milímetros em 5 dias, lembrando que essa chuva não vai parar, né? Semana que vem tem mais chuva vindo para São Paulo, porque temos aí a possibilidade da formação, novamente, de uma zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, que vai trazer aí muita chuva, principalmente para São Paulo e também para o sul de Minas Gerais. E quem anotou o nosso WhatsApp, né, e mandou vídeos para a gente, foram 2 produtores lá do Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui os vídeos. Sou Décio Seno, município de Passo Brado, centro do Rio Grande do Sul. Gostaria de saber como é que vai ser o tempo até abril, maio. Como a gente perdeu muito enxame aqui, muita abelha por causa das enchentes, para a gente poder investir, para a gente recuperar essas abelhas de novo. Bom dia, sou o Renan Vedon, de São Gabriel. Gostaria de saber do tempo de agora até março, que faz uns 30, 40 dias que não chove. E a soja está a tempo de floramento e está caindo as flores. E o gado já está com pouco pasto para comer. Obrigado. Obrigado a você, Renan. Obrigado ao Décio também. Pois não, Arthur? Pois é, né? Panorama aí triste, né? Principalmente no Rio Grande do Sul. A gente vê, né, que a umidade do solo está baixa em praticamente todas as áreas, principalmente na porção centro-sul. Agora, com o cavado atuando, a gente tem esses temporais que traz aí um alívio de chuva, ajudando principalmente lá nas pastagens na região sul. De 29, né, na virada do mês, a chuva dá uma aliviada e tende a retornar no começo de fevereiro. Então, é um fevereiro com uma chuva mais dentro da normalidade para o estado. Então, olhando para a Passo do Sobrado, chuva mais volumosa nos próximos dias, mas quando a gente olha para o panorama de fevereiro, é 150, 170 milímetros, isso vale para março e também abril, ou seja, não tem ainda nenhum sinal de chuva volumosa, né? O amigo ali estava preocupado com uma possível enchente, né? O que eu posso falar é o seguinte, a gente não tem esse sinal por enquanto, mas a gente não pode descartar, né, algum evento isolado, por isso tem que acompanhar semana a semana aqui, pelo menos os próximos 3 meses, não temos aí um sinal aí claro de uma chuva muito volumosa. Quando a gente olha para São Gabriel, a questão das pastagens, então já hoje, amanhã, nos próximos dias, já chega um pouco de chuva ali, alivia o calorão, vai dando um gasto para as pastagens e a partir de fevereiro a chuva vai se normalizando. Então, fevereiro, março, já vai ter aí, né, a chuva na porção sul do Rio Grande do Sul dentro da sua normalidade, que é 100, 150 milímetros em 30 dias. Ou seja, foi um janeiro difícil, mas a partir de fevereiro aí a situação começa a se normalizar no Rio Grande do Sul. Perfeito. Então, como eu prometi, vamos colocar rapidinho só o nosso WhatsApp na tela aqui, nosso número, para que as pessoas que pegaram caneta e papel possam anotar. 11 9 43 13 42 34. 11 9 43 13 42 34. Muita gente mandou vídeo e ainda não foi atendido, mas pode ficar tranquilo que tem uma fila, né, que a gente está tentando priorizar por regiões, todos serão atendidos. Arthur, obrigado pela participação, uma boa noite, até amanhã. Boa noite, Petri, obrigado e uma boa noite para você que nos acompanha. No próximo bloco, piscicultura brasileira registra recorde nas exportações em 2024. E ainda, no TBT-RN, vamos mostrar a evolução do preço do leite pago ao produtor nos últimos 2 anos. Voltamos já já. E toda quinta-feira, você já sabe, tem o nosso TBT-RN. Exatamente 2 anos atrás, no dia 23 de janeiro de 2023, nós noticiamos aqui que o preço do leite pago ao produtor tinha registrado uma queda de quase 7% no mês de novembro. Vamos lembrar e atualizar? O preço do leite captado em novembro e pago aos produtores em dezembro de 2022 foi de R$ 2,52, baixa de 6,7% frente ao mês anterior, mas 12,8% maior do que o registrado no mesmo período de 2021. Considerando a média de janeiro a dezembro de R$ 2,70, o patamar de preços subiu mais de 13% em relação ao registrado em 2021.
2 anos atrás, em dezembro de 2022, o preço médio Brasil do leite pago ao produtor era de R$ 2,52. Nos 4 meses seguintes, uma valorização de 15%, chegando ao maior valor registrado nos últimos 2 anos, R$ 2,90. A partir daí, queda livre nos 6 meses seguintes, com desvalorização de 32%, chegando ao menor valor nesse período, R$ 1,97. Em compensação, nos 11 meses seguintes, o preço do leite registrou uma valorização de 45%, chegando a R$ 2,87. Mas voltou a seguir tendência de queda nos 2 meses seguintes, cotado em novembro de 24 a R$ 2,63. Se levarmos em consideração os últimos 2 anos, o preço do leite pago ao produtor teve uma valorização de apenas 4%. E no último ano, a valorização foi de 29,5%. Em 2022, a gente viu preços do leite ao produtor em patamares muito altos por causa da redução da oferta, já que tivemos aí custos de produção muito altos e um clima bastante adverso para a atividade. Em 2023, a gente observou os custos de produção caindo gradualmente ao longo daquele ano e um maior estímulo à produção. Esse aumento na produção em 2023, junto com as importações que foram recordes naquele ano, elevaram a disponibilidade interna dos lácteos e fizeram os preços ao produtor cair a partir de maio de 2023. Em 2024, a produção leiteira continuou se recuperando, mas de forma lenta. A gente teve custos de produção mais ou menos estáveis durante o primeiro semestre e margens melhores para o produtor em 2024. Para 2025, existe uma perspectiva bem otimista entre os agentes do setor. Essa diminuição que a gente vê agora em curso dos preços do leite cru no mercado interno e também a alta dos preços dos derivados no mercado externo, junto com a desvalorização do real nesses últimos meses, deve levar aí a um menor volume de importações, pelo menos nesse início de 2025. Como a margem em 2024 foi um pouco melhor do que em anos anteriores, é possível que os investimentos na atividade tenham se mantido e mesmo se expandido, o que pode sustentar o crescimento da produção em 2025 na mesma intensidade do que a gente observou em 2024. Porém, a escalada gradual nos custos de produção e a desvalorização do real frente ao dólar devem encarecer a nutrição animal nesse primeiro semestre. E esse é o maior ponto de atenção para 2025, porque do lado do clima, a expectativa é de que ele seja mais favorável do que em 2024. Os embarques de milho brasileiro registraram 40 milhões de toneladas em 2024, queda de 29% em relação ao ano anterior. De acordo com o Itaú BBA, isso é reflexo de uma menor demanda asiática, especialmente da Coreia do Sul, China e Japão. Apesar disso, os embarques para o continente africano dobraram, com destaque para o Egito, que se consolidou como principal destino do milho brasileiro, com 14% do volume exportado. As exportações da piscicultura brasileira apresentaram um crescimento recorde de valor em 2024, um aumento de 138% em relação a 2023, chegando a 59 milhões de dólares. O volume também cresceu 102%. A valorização do dólar frente ao real justifica o aumento das exportações. E, além disso, houve redução no preço da tilápia no mercado interno, o que forçou muitos produtores a procurarem o spot internacional. Em São Paulo, foi o setor de fruticultura que teve crescimento financeiro no mercado exterior em 2024. No acumulado do ano passado, foram comercializados mais de 250 milhões de dólares, um aumento de 13% em relação a 2023. Destaque para limões e lima, que totalizaram 50% de participação. Outros produtos, como manga e mamão, também tiveram saldo positivo no ano. E hoje a gente tem um pedido especial para você que mora na cidade de São Paulo. O aniversário da capital paulista é neste sábado, dia 25 de janeiro.
Então mande para a gente aqui um vídeo, se você produz algo aqui na capital, se gosta dessa cidade, né? Quais as vantagens de se produzir nas poucas áreas agrícolas que existem aqui na extrema zona sul, por exemplo, né, como Parrilheiros, na zona norte, também na zona leste da cidade. De acordo com a Secretaria de Agricultura, são 787 pequenos produtores rurais registrados nessa metrópole. Então, eu conto com o seu vídeo falando porque você gosta dessa cidade. Vamos exibir amanhã aqui no programa. Rural Notícias fica por aqui. Muito obrigado pela audiência. Tenha uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Tchau, pessoal.